Você já sentiu que suas orações financeiras parecem não passar do teto? Que por mais que clame, jejue e declare versículos, a resposta nunca chega? Muitos cristãos estão travando batalhas espirituais com armas erradas. Estão orando, sim, mas da forma errada. E é por isso que continuam presos no deserto financeiro, vivendo de migalhas, cercados de dívidas, portas fechadas e promessas não cumpridas. O problema não está na oração em si, mas na forma como ela é feita. A palavra de Deus nos ensina princípios de autoridade, alinhamento e posicionamento espiritual. Porém, quando a oração ignora esses fundamentos, ela se torna um ritual vazio. Satanás sabe disso e ele se alimenta da ignorância dos filhos de Deus. Neste vídeo, vamos expor o erro oculto que está sabotando suas orações por prosperidade. Você vai entender o que está travando sua colheita, como guerrear da forma certa e destravar aquilo que Deus já liberou nos céus. Prepare-se. Esta revelação pode mudar sua vida financeira para sempre. A maioria das pessoas ora pedindo dinheiro, clamam por um emprego, por uma promoção, pela quitação das dívidas. Pedem que Deus abra uma porta, envie uma provisão ou faça um milagre. Embora tudo isso seja legítimo, essa oração parte de uma visão limitada, centrada na necessidade e não no propósito. Deus não é um caixa eletrônico espiritual. Ele é rei. E os filhos do rei não mendigam o pão, eles reinam com ele. O problema começa quando o foco da oração está apenas na bênção e não no reino. Jesus ensinou: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. A oração financeira errada inverte essa ordem. Coloca as coisas no centro e o reino como um detalhe. Isso abre brechas espirituais. É uma oração que soa como desespero e não como autoridade. É um clamor que nasce da ansiedade e não da fé. E o inimigo sabe identificar essa fragilidade. Ele não teme orações frágeis, superficiais, rasas. Ele teme quando alguém ora como um guerreiro que conhece sua posição em Cristo. Muitas vezes, sem perceber, a oração financeira se torna um ato de incredulidade disfarçado. A pessoa ora, mas já duvida que será atendida. Ora com a mente contaminada pelo medo, pela escassez, pela visão humana das circunstâncias. E isso bloqueia a ação espiritual. Tiago é direto ao dizer: pedis e não recebeis, porque pedis mal para gastardes em vossos próprios prazeres. Ou seja, há um tipo de oração que não só é ineficaz, ela é reprovada. É preciso corrigir a rota espiritual. A oração financeira eficaz começa com alinhamento. Quando você entende o propósito de Deus para o dinheiro, que é recurso do reino, ferramenta de impacto, instrumento de libertação, sua oração muda. Você para de pedir pão e começa a pedir sementes. E quem pede sementes está pronto para plantar, não apenas para consumir. Deus responde a esse tipo de coração. Outro erro grave é orar sem quebrar legalidades espirituais. A vida financeira muitas vezes está travada não por falta de fé, mas por pecados não confessados, por alianças com o mundo, por desobediência em áreas sensíveis como o dízimo, a generosidade ou o contentamento. Não adianta orar por prosperidade enquanto o coração está preso ao amor ao dinheiro. Não adianta clamar por portas abertas se sua vida está em desacordo com os princípios do céu. O Senhor não patrocina rebeldes. Ele honra os obedientes. É por isso que muitos clamam, choram, jejuam, mas continuam no mesmo lugar. Estão tentando usar a oração como um atalho e não como um canal de relacionamento e transformação. A oração que muda realidades é aquela que parte de um coração rendido, que reconhece seus erros, que confessa suas falhas, que se alinha com os princípios eternos de Deus.
Uma oração que diz: Senhor, transforma meu coração antes de transformar minha conta bancária. Muda minha mentalidade antes de mudar minha situação. Ensina-me a ser fiel com pouco antes de me confiar o muito. Essa oração tem poder. Esse tipo de clamor estremece os céus. Quando o crente entende isso, ele para de pedir e começa a decretar. Para de mendigar e começa a reinar. Porque passa a orar a palavra, a declarar as promessas com ousadia, a guerrear com autoridade. Ele entende que prosperidade não é um capricho, é uma missão. Que o recurso do céu vem com propósito e não para ostentação. E quando Deus vê esse entendimento, ele libera, porque ele sabe que o coração está pronto. Por isso, pare agora e reflita. Suas orações financeiras estão sendo feitas com entendimento espiritual ou com carência emocional? Estão fundamentadas na palavra ou na ansiedade? São guiadas pelo espírito ou pelo medo da falta? Isso pode ser a chave para destravar aquilo que há anos está travado. O céu não está em silêncio. Você é quem talvez esteja orando fora da frequência certa. Ajuste isso. Corrija sua postura espiritual. Ore como um filho que confia, como um guerreiro que sabe seu território, como alguém que está debaixo de autoridade. Então, sim, o milagre virá. A oração que destrava a vida financeira não é aquela que apenas pede, mas a que posiciona. É uma oração de alinhamento, de reconhecimento de autoridade e de guerra espiritual ativa. Muitos cristãos não entendem que o mundo espiritual funciona por princípios, não por emoções. O inimigo não respeita lágrimas, ele respeita a autoridade. A autoridade nasce da obediência, e a obediência é evidência de fé verdadeira. Quando um filho de Deus entra na presença do Pai com ousadia, sabendo quem é em Cristo, e ora a palavra com fé e firmeza, o mundo espiritual reage. O céu se movimenta, o inferno recua. Mas isso só acontece quando há vida por trás das palavras. Muitos oram versículos como fórmulas mágicas, sem vida, sem revelação. Mas a palavra só tem poder quando é vivida. Um crente que declara: "O Senhor é meu pastor e nada me faltará", mas vive em desobediência, está apenas repetindo um som vazio. Já aquele que tem o Senhor como pastor de fato, que anda conforme a sua direção, pode declarar isso com fé e verá a provisão se manifestar. A oração que libera recursos do céu também é estratégica. Não é uma oração genérica. É uma oração que discerne a origem do problema. Em muitas situações, a crise financeira não é apenas natural, mas espiritual. Existe uma opressão invisível, uma estrutura maligna, uma legalidade que precisa ser quebrada. E isso só é discernido em oração profunda, não em clamores superficiais. O Espírito Santo revela a raiz. Talvez haja maldição hereditária, pactos feitos pelos antepassados, palavras de maldição liberadas sobre sua vida, vínculos com práticas ocultas, desobediência prolongada. Tudo isso pode ser uma barreira espiritual contra a prosperidade. E até que seja confrontado e cancelado, a oração não terá efeito. É por isso que a oração financeira deve ser também uma oração de guerra. Não basta pedir, é preciso conquistar. Deus prometeu a terra, mas os israelitas precisaram guerrear por ela. A promessa não elimina a batalha, apenas garante a vitória se houver obediência. E isso também vale para as finanças. Você pode ter promessas de abundância, mas se não guerrear contra a pobreza, contra a mentalidade de escravidão, contra os ataques do devorador, continuará vivendo aquém da herança que Deus preparou. E como se guerreia? Com a espada do Espírito, que é a palavra. Com jejuns estratégicos, com renúncia a tudo que desagrada a Deus, com santidade, com oração fervorosa e contínua. Não é uma oração casual, feita de qualquer jeito, é uma batalha espiritual diária.
É a firme decisão de se levantar como um sacerdote e guerreiro no seu lar. A oração eficaz também precisa ser profética. Você não ora apenas pelo que vê, você ora pelo que crê. Você declara aquilo que o mundo ainda não vê, mas que já está liberado no mundo espiritual. Você chama à existência aquilo que Deus prometeu, mesmo quando tudo parece ao contrário. Foi assim com Elias. Ele orou por chuva quando o céu ainda estava limpo, mas ele tinha ouvido de Deus. E não apenas orou uma vez, orou 7 vezes com perseverança até ver o sinal. Isso nos ensina que a oração financeira também exige insistência santa. Não é orar uma vez e desistir. É orar até que algo mude. É interceder até que o céu se abra. É não aceitar a escassez como destino, mas como um campo de guerra a ser vencido. A oração também precisa ser feita com base em alianças espirituais corretas. Andar com pessoas que vivem uma fé viva, que têm frutos na área financeira, que obedecem princípios, ativa em você uma nova atmosfera espiritual. Há ambientes que travam orações e há alianças que aceleram respostas. Conecte-se com quem te puxa para cima, com quem te ensina a orar certo, a declarar certo, a viver pelos princípios do reino. A unção que você honra é a unção que você atrai. E isso se aplica também às finanças. Por fim, entenda, a oração que realmente muda a sua vida financeira é aquela que muda você primeiro. Deus está mais interessado no seu caráter do que no seu conforto. Ele não libera recurso para te perder. Ele libera para te cumprir. Quando ele vê que seu coração está maduro, desprendido, fiel no pouco, ele entrega o muito. Por isso, ore com temor, com fé, com entendimento, com constância. Peça sim, mas peça com propósito. Declare sim, mas declare com autoridade. Clame sim, mas clame com santidade. Essa é a oração que derruba muralhas, que quebra cadeias, que faz o impossível acontecer. Há uma chave espiritual pouco usada nas orações por transformação financeira: a confissão e a renúncia. Muitos querem apenas declarar bênçãos, decretar riquezas, profetizar portas abertas, mas não estão dispostos a confrontar os próprios erros, nem a romper com as alianças espirituais que os prendem. O mundo espiritual é legalista. Onde há pecado não confessado, há brechas. Onde há idolatria financeira, há estagnação. Por isso, uma oração eficaz por restauração financeira precisa passar pela luz da verdade. É necessário confessar. É necessário renunciar. É necessário limpar o terreno antes de semear. Davi escreveu: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. Muitos estão envelhecendo espiritualmente por dentro, orando por recursos, enquanto escondem transgressões. Desonestidades, votos não cumpridos, dízimos negligenciados, acordos financeiros injustos, ganância, julgamentos, acordos com o pecado. Tudo isso pode se tornar um peso espiritual que bloqueia a colheita. Deus não prospera quem fere seus princípios, e a oração que ignora isso é ineficaz. Há crentes que clamam por provisão, mas ainda estão ligados a práticas que Deus abomina, mentiras para conseguir benefícios, manipulações para obter lucro, sonegação, inveja dos que prosperam, murmuração contra o pouco que têm. Tudo isso precisa ser confessado, abandonado, renunciado diante do altar. A oração verdadeira é purificadora. Ela expõe, trata e cura. Quando você ora reconhecendo seus erros, sua limitação, seu orgulho, sua idolatria, e pede que o Senhor te molde, então sua vida começa a entrar em um ciclo de libertação financeira. Mas é preciso sinceridade. Não se trata de uma oração religiosa, mas de um clamor profundo que vem de um coração quebrantado. O Senhor não rejeita um coração assim. Ele se move em direção à humildade.
a confissão precisa ser acompanhada da renúncia ativa. Não basta dizer, Senhor, me perdoa porque fui avarento, e continuar retendo. É preciso agir em obediência, mudar o comportamento, romper com o padrão, parar de confiar no dinheiro e passar a confiar em Deus, romper com a mentalidade de escassez e assumir a mentalidade do reino. Isso envolve fé, coragem e muitas vezes perdas momentâneas. Mas tudo o que é deixado por amor a Deus volta em forma de honra. Jesus prometeu: quem deixa casas, irmãos, campos por amor de mim, receberá 100 vezes mais. Renunciar ao controle financeiro, renunciar aos esquemas humanos, renunciar à ganância, renunciar ao amor ao dinheiro, tudo isso gera colheita. E essa colheita é liberada por meio da oração. Uma oração que diz: Senhor, eu renuncio a tudo o que não te agrada. Abro mão de confiar nas riquezas. Abro mão da idolatria ao conforto. Abro mão da manipulação e do engano. Me ensina a viver pelos teus princípios, ainda que isso me custe. Esse tipo de oração é um rugido no mundo espiritual. Ela rompe correntes, ela quebra ciclos, ela limpa o ambiente para que a glória de Deus se manifeste. Há também a importância de confessar e renunciar a alianças passadas. Talvez você já tenha feito votos financeiros errados, participado de rituais, consagrado seu trabalho a entidades, usado objetos de prosperidade, recebido dinheiro de fontes contaminadas. Tudo isso precisa ser colocado diante do Senhor em oração. Precisa ser quebrado em nome de Jesus. Não se constrói um futuro próspero sobre um passado corrompido. A fundação precisa ser limpa. A oração precisa ir fundo. Precisa tocar nos lugares escondidos. Precisa cavar até que toda a raiz seja arrancada. Só então a semente da abundância pode frutificar. Muitos querem o fruto sem tratar a raiz. Querem o milagre sem passar pelo arrependimento. Mas o reino de Deus não funciona assim. Primeiro vem o arrependimento, depois o tempo de refrigério. A boa notícia é que Deus é misericordioso. Ele está pronto para perdoar, para restaurar, para renovar. Mas Ele exige verdade, exige arrependimento, exige uma entrega real. O Senhor quer destravar sua vida financeira, mas primeiro Ele quer te destravar por dentro. Quando o coração é liberto, o recurso vem. Quando há verdade no altar, há fogo do céu. Quando há arrependimento, há restauração. Por isso, hoje, faça essa oração. Senhor, eu me rendo. Confesso tudo o que tenho feito que não te agrada. Traga à minha mente toda prática, toda aliança, toda palavra que precisa ser quebrada. Me purifica, me lava, me transforma. Eu renuncio toda idolatria financeira. Eu renuncio toda dependência do sistema do mundo. Eu escolho viver pelos teus princípios, mesmo que isso signifique um recomeço. Sei que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Sei que a tua provisão é abundante e vem no tempo certo. Me ensina a te honrar com o pouco e o muito. Em nome de Jesus. Amém. Ore assim todos os dias, com sinceridade, com humildade, com fé. Deus vai te conduzir por um caminho novo. A restauração financeira começa com limpeza espiritual, e essa limpeza começa na oração. A oração por provisão financeira só se torna realmente poderosa quando está alinhada com o céu. Isso significa orar não apenas com palavras corretas, mas com o coração alinhado ao propósito de Deus. Muitos querem apenas um socorro momentâneo, uma saída rápida, uma bênção emergencial. Mas o Senhor está procurando filhos que queiram participar do reino e não apenas usufruir de benefícios. Há uma diferença entre orar por ajuda e orar por alinhamento. A primeira oração pode trazer alívio, mas a segunda traz transformação. Quando você começa a orar dizendo: Senhor, qual é o teu plano para as minhas finanças? Qual é o propósito do recurso que o Senhor deseja liberar?
De que forma posso ser um canal e não apenas um recipiente? Então, sua oração muda de nível. Você deixa de ser alguém que apenas pede e passa a ser alguém que colabora com o céu. E é nesse ponto que a provisão sobrenatural começa a ser liberada. Porque Deus não sustenta caprichos, Ele sustenta visões do reino. O alinhamento começa com a mente. Romanos 12 nos ensina que é preciso transformar a mente para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Enquanto a mentalidade financeira estiver moldada pelo mundo, ansiedade, consumismo, inveja, orgulho, medo, a oração será confusa, desconectada do céu. Mas quando a mente é transformada pela palavra, a oração começa a se alinhar com o que o Pai deseja fazer. Você passa a orar pela oportunidade certa e não apenas pela mais lucrativa. Você passa a orar por estratégias divinas e não por atalhos humanos. Você passa a orar para ser resposta na vida de outros e não apenas para que outros sejam resposta para você. Essa maturidade espiritual atrai o favor de Deus. O Senhor se agrada de quem busca o seu reino em primeiro lugar. Há portas financeiras que não se abrem por falta de maturidade. Deus não entrega riquezas nas mãos de quem ainda pensa como escravo. Ele entrega nas mãos de quem pensa como mordomo. O escravo ora por libertação. O mordomo ora por direção. O escravo clama por pão. O mordomo clama por missão. Qual desses é você? É hora de revisar suas orações. Está orando como um herdeiro do reino ou como um mendigo espiritual? Está clamando com base na palavra ou apenas nas suas urgências? Está orando com entendimento profético ou com ansiedade carnal? Quando você entra na dimensão do alinhamento, sua oração começa a refletir a agenda do céu. Isso atrai o que o mundo chama de coincidências. Conexões divinas, ideias inspiradas, portas que se abrem sem explicação natural, oportunidades que se apresentam no tempo exato. Mas nada disso é acaso. É fruto de oração alinhada com o reino. Outro ponto crucial é alinhar a oração com a fé ativa. Não basta orar e cruzar os braços. A fé sem obras é morta. Deus abençoa o trabalho das suas mãos, não apenas os seus pensamentos. Por isso, a oração deve ser acompanhada de ação, de planejamento, de coragem para obedecer instruções específicas que o Espírito Santo dá. Às vezes, Deus vai te mandar fazer algo que parece pequeno, como obedecer num valor simbólico, ou abençoar alguém mesmo estando com pouco, ou começar algo novo com o que você já tem. Se você obedece, a resposta começa a se manifestar. A fé que ora precisa ser a mesma que se levanta e age. Alinhamento também envolve discernimento espiritual. Há momentos em que a oração precisa mudar de foco. Talvez não seja o tempo de pedir por mais dinheiro, mas sim por sabedoria para administrar o que já tem. Talvez não seja o momento de orar por portas novas, mas de restaurar alianças antigas. Talvez Deus esteja mais interessado em curar sua alma ferida pela comparação do que em aumentar sua renda. É por isso que a oração não pode ser uma repetição religiosa. Ela precisa ser uma conversa viva, onde você também ouve, não apenas fala. Quem ora com ouvidos abertos, ouve direções do alto. E essas direções fazem toda a diferença. Por fim, a oração que atrai provisão sobrenatural é a que é feita com gratidão antecipada. Você começa a agradecer antes mesmo de ver. Você já louva pela porta aberta, pela estratégia liberada, pela colheita chegando. Isso ativa o ambiente espiritual. A gratidão é uma arma poderosa contra o medo e a murmuração. Ela mostra que você confia, que você crê, que você já viu pela fé o que ainda não aconteceu no natural. Isso agrada ao coração do Pai. Ele honra quem honra suas promessas. Por isso, alinhe sua oração. Ore como quem já venceu. Declare como quem já recebeu.
Ande como quem já entrou na terra prometida. O alinhamento libera o avanço. A oração certa, com o coração certo, no tempo certo, destrava a provisão que estava retida. O céu não está fechado. Talvez sua oração é que ainda não está posicionada. Alinhe-se. Ore como filho. Ore como guerreiro. Ore como quem conhece a vontade do Pai e veja o impossível acontecer. Chegamos ao ponto decisivo desta jornada espiritual. Se até aqui o Espírito Santo já te confrontou, te corrigiu e te alinhou, agora é hora de avançar com autoridade. A oração pela vida financeira precisa sair do campo da repetição e entrar no território da fé estratégica. Não há mais espaço para orações vazias, baseadas no medo, na pressa ou na pressão das circunstâncias. Você foi chamado para orar como um guerreiro que conhece as promessas, que discerne os princípios e que sabe quem é em Cristo. Essa oração não é emocional, ela é espiritual, é legal, é firme. É baseada na palavra, carregada de convicção e sustentada por um coração que decidiu obedecer, custe o que custar. O mundo espiritual respeita isso. O inferno treme diante de um filho de Deus que ora com autoridade. Mas essa autoridade não é conquistada com gritos ou repetições. Ela nasce na intimidade. Nasce no altar, nasce no silêncio do quarto, onde ninguém vê, mas o céu inteiro se move. É ali que Deus forma guerreiros financeiros. Não apenas pessoas que sabem pedir, mas que sabem governar. Você não foi chamado apenas para sobreviver às crises, mas para vencê-las. Você não foi criado para andar sempre no limite, mas para transbordar. Mas esse transbordar é o resultado de uma vida alinhada com o céu. Uma vida onde oração, obediência, generosidade e fé caminham juntas. Talvez você já tenha orado muito e visto pouco. Talvez esteja cansado, frustrado, até mesmo desacreditado. Mas a palavra hoje para você é: não desista. Apenas mude a forma como você ora. Ajuste sua mentalidade. Realinhe seu coração. O Pai está pronto para liberar. O céu já está em movimento. A colheita já foi liberada. Só precisa de alguém que ore certo para trazê-la à existência. Essa é sua missão agora. Voltar ao altar com um novo entendimento. Orar não mais como quem implora, mas como quem reivindica uma herança legítima. Orar com base na aliança do sangue, na palavra revelada, no caráter de um Deus que não mente. Ore como quem sabe que prosperar é parte do propósito. Não para ostentar, mas para estabelecer justiça, para financiar o reino, para abençoar famílias, para ser resposta no tempo da escassez. O mundo está em crise, mas os céus não estão. A economia do reino é eterna. E os recursos do céu estão disponíveis para aqueles que se posicionam em fé. Não tenha medo de pedir, mas peça com entendimento. Não tenha medo de declarar, mas declare com convicção. Não tenha medo de esperar, mas espere com expectativa. E, acima de tudo, ore até ver. Não ore uma vez e desista. Ore até que a resposta venha. Ore até que as cadeias caiam. Ore até que os céus se abram. Ore até que o que está retido seja destravado. Há um tempo onde Deus testa o coração antes de liberar o milagre. Mas há um tempo onde Ele honra a perseverança com recompensa abundante. Se você não desistir, vai ver. Vai tocar. Vai testemunhar. Vai viver o que antes só ouvia nos cultos. Sua vida financeira não será mais motivo de vergonha, mas de glória. Você vai andar de cabeça erguida, vai abençoar com liberdade, vai prosperar sem culpa, vai experimentar a bondade de Deus na prática. E tudo isso começa agora, com uma simples, porém poderosa decisão: orar do jeito certo. Se comprometer com uma vida de oração bíblica, estratégica, santa, abandonar os clamores rasos e mergulhar nas profundezas da intercessão profética.
parar de pedir esmolas espirituais e começar a decretar promessas celestiais. Que a partir de hoje, suas orações financeiras sejam carregadas de fogo, de verdade, de renúncia e de propósito. Que cada palavra lançada no altar seja como flecha certeira no mundo espiritual. Que cada madrugada em oração seja um passo rumo à colheita. Que cada vez que você dobrar os joelhos, o céu se incline para ouvir e o inferno recue com medo. Porque agora você sabe, agora você entende, agora você está preparado para orar do jeito certo. A mudança começou, a colheita está chegando e sua vida financeira jamais será a mesma. Em nome de Jesus, amém.